Olá, uma boa tarde para você. Vamos refletir agora um pouco sobre um tema muito importante que se chama a doutrina da revelação. Será que você já parou para perceber e entender como é que Deus tem se revelado ao homem? Eu estou fazendo um curso e eu quero compartilhar um pouco daquilo que eu tenho aprendido com você, porque tem sido muito útil para mim também, para o meu entendimento, para alargar minha visão, para entender mais ao meu Deus. Então, a revelação de Deus é o meio pelo qual Deus se deixou conhecer ao homem. E como é que Deus faz isso? Ele faz isso pela sua autorrevelação. Ele que se revela ao homem por vontade própria, ele quis se revelar ao homem para que o homem conheça o seu caráter, a sua vontade, a sua existência. Então, o que é que significa a palavra revelar? Revelar significa desvelar o que está encoberto. Deus tirou o véu e tem se revelado ao homem para que o homem conheça mais o seu caráter, a sua vontade, a sua existência, tenha consciência realmente que ele existe, que ele é o Criador de todo o universo, de toda a Terra, que ele é o Criador do ser humano, da raça humana. Então, Deus tem se revelado, tem se auto-revelado ao homem desde o jardim do Éden. Lembrem que ele aparecia a Adão e Eva sempre no final do dia, e ele buscava esta companhia. Naquele momento que ele estava ali com Adão e Eva, a Bíblia não nos conta realmente em detalhes o que acontecia. Mas Adão e Eva estavam ali conhecendo mais ao seu Criador. E ele quer fazer também isso com você, comigo. Ele quer se auto-revelar para que nós o conheçamos mais. Então, uma forma de nós conhecermos a Deus é através da sua auto-revelação, mas ele precisa remover este véu que está sobre os nossos olhos, que impedem de nós o vermos, que impede de nós o reconhecermos como o nosso Deus. Ele remove este véu quando ele dá aquele toque divino no nosso coração, e os nossos olhos são abertos e nós começamos a enxergar aquilo que estava ocultado de nós, aquilo que estava escondido de nós. Agora é importante nós observarmos que essa revelação é sempre de Deus para nós, ou seja, ele se revela a nós por um ato da sua vontade própria. Não somos nós quem descobrimos a Deus. Ninguém descobre a Deus. Ele se auto-revela. Porque nós não temos esta capacidade de descobrir a Deus, porque os nossos olhos estão com o véu que oculta a sua existência. A razão humana, o homem, na sua finitude, que o homem é finito, e na sua razão humana, através da sua razão humana, o homem não consegue descobrir a Deus. É Deus quem se revela diante dos nossos olhos da fé. Ou seja, é um ingrediente importante que nós temos que ter para nós enxergarmos a Deus, para nós enxergarmos que Ele está se revelando a nós, é termos também uma fé no coração. E a fé, segundo a Bíblia, vem pelo ouvir a palavra de Deus. Todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus através de uma mensagem, todas as vezes que nós lemos a sua palavra lá nas Escrituras,
esta palavra pode gerar uma fé em nosso coração. E quando gera essa fé, algo novo acontece em nós. Este véu que estava encobrindo a nossa visão, para nós enxergarmos o Criador, ele é descoberto por uma ação divina. Então é Deus quem se revela a nós, não somos nós que descobrimos a Deus. Mas aí nós podemos perguntar, qual é a importância da revelação de Deus? Será que é importante que eu tenha essa revelação de Deus? E a resposta é impossível viver essa vida sem a revelação de Deus. Por que é impossível viver esta vida sem a revelação de Deus? Porque Deus é a fonte da verdade. Se você não vive debaixo dessa revelação de Deus, se você não tem essa revelação de Deus, você nunca vai encontrar a verdade, porque Ele é a fonte da verdade. Ele também é a fonte de vida. E não somente da vida religiosa, mas toda a verdade é dependente da obra, da revelação de Deus. Ou seja, todo mundo é dependente dessa revelação de Deus. Agora, na condição de criatura que nós somos, nós não podemos saber coisa alguma se Deus não tivesse tornado possível o conhecimento para nós. O homem que não tem a revelação de Deus, ele acha que tudo que ele aprendeu, que todo conhecimento que ele tem, os cientistas, todas as descobertas que eles fizeram, é mérito dele. Mas quando nós começamos a entender a existência deste Deus infinito e criador, nós vamos com certeza concordar com isso que nós estamos lendo aqui. Nada seria possível para nós se Deus não tivesse tornado possível aquele conhecimento. E eu posso exemplificar isso de uma forma muito simples. Imagine que você está numa sala escura, tem um objeto nessa sala, e mesmo que você tenha uma visão perfeita, sem nenhuma deficiência, você não conseguirá enxergar aquele objeto. Mas se alguém chegar ali e ligar a luz daquela sala, aí sim aquele objeto poderá ser visto. Qual é a correlação que nós estamos fazendo aí? Que nas trevas ninguém é possível conhecer nada, nem ao próprio Deus. Mas quando nós somos tocados por essa luz divina, quando nós recebemos esta luz divina, aí sim, muitas coisas começam a ser reveladas para nós. E nós podemos classificar essa revelação de Deus em dois tipos. A revelação geral e a revelação especial. O que é a revelação geral? A revelação geral é o conhecimento que Deus dá de si mesmo a todas as pessoas, de todos os lugares e de todas as épocas. Isso significa dizer que não tem nenhum ser humano na face da terra, em qualquer época, que não tenha recebido esta revelação geral de Deus. Muitos perguntam, mas os índios que estão lá isolados na floresta, que nunca receberam o ensinamento da palavra, como é que eles vão realmente perceber que existe um Deus infinito, um Deus criador de todas as coisas? A Bíblia nos dá esta resposta. Porque esta revelação geral de Deus, ela ocorre através da natureza, por exemplo. Quando nós lemos no Salmo 19, de verso de 1 a 3,
nós lemos: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ou seja, a própria natureza está declarando a glória de Deus. Os céus, o firmamento, as florestas, as cachoeiras, os rios, os mares, estão declarando a glória de Deus. Então, todas as pessoas de todos os lugares, em qualquer época, têm acesso a essa revelação geral de Deus. Nesse salmo nós ainda lemos: um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a voz de Deus, a sua voz. Então, eu estou falando aqui daqueles que creem na Bíblia como uma palavra realmente que tem autoridade, uma palavra que é verdadeira. E se nós cremos na Bíblia, se nós temos fé naquilo que está escrito lá nos livros da Bíblia, isso está escrito no livro de Salmos, capítulo 19, verso de 1 a 3. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, Deus está se revelando através da natureza para todos os homens da face da terra, de todos os lugares, de todas as épocas. Então, nós vemos que Deus se revela de uma forma geral. Depois vocês vão entender o que é uma revelação específica. Essa é a revelação geral. Ele se manifesta, ele se revela desta forma através da natureza, através da consciência humana. Por que da consciência humana? Porque se Deus é o nosso Criador e Ele nos deu uma consciência, na nossa consciência Ele deixou gravado a sua existência. E isso nós podemos, eu meditei um pouco sobre essa questão para entender melhor, e eu entendo da seguinte forma. Eu, como criatura de Deus, que tem uma consciência, o meu Criador gravou na minha consciência a sua existência. Ele gravou na minha consciência as suas leis morais, as suas leis éticas. Então, veja que às vezes nós temos algum comportamento, inclusive, de repente levado pela nossa natureza caída, mas que depois de um tempo nós vamos refletir e nós vemos que nós não tivemos um comportamento de acordo com a ética de Deus, com o moral de Deus. Por quê? Porque a nossa consciência nos acusa. Até aquelas pessoas mais que vivem no meio do crime, que se tornaram criminosos, a consciência deles também acusa eles quando eles estão praticando aqueles atos criminosos. Mas o problema é que eles já estão tão envolvidos com o pecado, eles estão tão envolvidos com o crime, que eles se tornam embrutecidos. E aí, realmente, as chances são muito pequenas para que essa pessoa realmente seja salva. Veja o que Romanos, capítulo 2, de 13 a 15, nos diz. Porque os que ouvem a lei não são justos diante da lei, os que ouvem. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, aqueles que ouvem, mas não praticam, não são justificados. Mas aqueles que ouvem e praticam a lei serão justificados. Quem é o justo? Jesus Cristo. Estamos nos tornando justos, pessoas retas, buscando essa perfeição que há em Jesus, se nós ouvimos as leis e praticamos as leis. Porque quando os gentios, aqueles que não têm lei, aquelas pessoas que não têm leis, que a Bíblia se refere como gentios, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei,
não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Ou seja, os gentios, eles não têm lei, mas às vezes, naturalmente, eles fazem até as coisas da lei, eles praticam princípios da lei. Então, para ele, aquilo é lei. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações. Desta forma, eles estão mostrando que aquela lei está escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, ou seja, a consciência pode acusá-los ou pode defendê-los. Então, se você meditar um pouco nessa passagem de Romanos 2, de 13 a 15, eu cheguei a este entendimento, que eu, como criatura de Deus, que me deu uma consciência, Ele deixou gravado no meu coração, no meu consciente, as suas leis. Agora eu tenho o livre-arbítrio de querer usá-las ou não. E muitas vezes nós usamos as leis de Deus sem nem termos consciência que aquela lei realmente é divina, mas nós usamos porque está dentro de nós, gravado no nosso consciente. Agora, aquele que está envolvido com o mal, que tornou o crime o seu ambiente, a sua forma de viver, ele se torna tão embrutecido que ele não tem nem a capacidade, muitas vezes, de perceber aquilo que a consciência está falando para ele. E a sua consciência vai ou acusar ou vai defender a ele. Quando um criminoso recebe o espírito de arrependimento e realmente ele tem ali a certeza daquilo que ele fez errado, a forma como ele estava agindo, que não era correta, que não era segundo a vontade de Deus, mas ele recebeu aquele espírito de arrependimento, ele tem condição, sim, de mudar o rumo da sua vida. Mas se ele não recebe esse espírito de arrependimento, vai ser igual aquele malfeitor que estava do lado de Jesus, que um reconheceu que ele era Deus, reconheceu que ele era justo, e ele foi ao paraíso com Jesus, segundo as próprias palavras de Jesus, mas o outro que não reconheceu, estava totalmente embrutecido, não recebeu o espírito de arrependimento, os seus olhos não foram desvelados para ele perceber que ali no meio estava sendo revelado o próprio Deus encarnado, Deus em forma de homem. Então, essa revelação geral, ela se dá através da natureza, quando nós contemplamos toda a natureza, as belezas, as cores dos pássaros, as maravilhas do universo. Ela se dá através da nossa consciência, da consciência do homem, e ela se dá também através da própria história do homem. Porque quando, por exemplo, na história do Êxodo, onde o povo de Deus estava sendo tirado do Egito e levado para a terra prometida, através desta história, Deus se revelou àquele povo, através de todos os milagres que eles viveram. E através dessa história também, ele se revela a nós, quando nós conseguimos perceber todo o milagre que aconteceu naquela caminhada de 40 anos de Moisés com aquele povo. Então, essa é a primeira parte desse estudo sobre a doutrina da revelação. Nós falamos hoje na revelação geral, a forma como todo homem não pode se desculpar de que não tem a revelação de Deus, que não conhece a Deus, que não pode deixar de admitir que existe um Deus, Criador, infinito, dono de toda a terra, porque ele está se revelando através da sua natureza, ele se revela através da consciência do homem, e ele está se revelando através da história da humanidade, mostrando os seus milagres, mostrando os seus feitos. Essa primeira parte dessa sessão de vídeos que nós vamos gravar, falando
da doutrina da revelação. Falamos hoje na revelação geral e no próximo vamos falar da revelação específica e vocês vão ver a diferença entre a revelação geral e a revelação específica. Obrigado pela sua audiência. Nos visite nas nossas redes sociais, nos siga no Facebook Vera Reflexões, Instagram Vera Reflexões Podcast, Vera Reflexões e aqui no YouTube Vera Reflexões. Até outro dia onde nós nos encontraremos. Até lá!